Com uma cada vez maior oferta e diversidade de automóveis ditos de energias alternativas, oferta essa a que o mercado dos automóveis usados não tem sido alheia, a confusão tem-se começado a generalizar, principalmente no que a área fiscal diz respeito. E lá os híbridos a diesel e elétricos, e lá os híbridos a gasolina e elétricos, e depois há os híbridos plug-in, também eles com as duas motorizações, a gasolina ou a diesel, e lá os 100% elétricos. Tudo isto somado tem dado aqui uma confusão generalizada no que a área fiscal, como disse há bocadinho, diz respeito. Por aqui, na Teccar, no seu centro de negócios de automóveis, não nos limitamos somente a vender. Queremos ajudá-lo, a si que é empresário, a si que é empresa, a tomar a decisão correta, a decisão fiscal mais acertada para si e para a sua empresa na hora de comprar um destes automóveis. E hoje, com a ajuda do André Monteiro, a quem desde já queremos agradecer pela disponibilidade, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que nos têm surgido não só a nós, mas também aos nossos clientes na hora da aquisição deste tipo de viaturas. O André é quem recorre com alguma frequência sempre que nos surgem dúvidas no que a fiscalidade automóvel diz respeito. É um entusiasta por esta área da fiscalidade, em particular da automóvel, é um utilizador assíduo de viaturas elétricas, segundo sei, e é, acima de tudo, um amigo da casa. Boa noite, André. Mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Olá, boa noite, Paulo. É com prazer que estou cá e é de facto louvar este tipo de iniciativas que me parecem preponderantes quando alguém faz um negócio ou a aquisição de um veículo elétrico. Parece-me que hoje a fiscalidade é de uma importância extrema para as empresas, e até para os particulares, mas aqui neste caso mais no tipo de veículos que vamos aqui analisar para as empresas, e é de facto mesmo muito importante este tipo de esclarecimentos para que as pessoas percebam que tipo de benefícios ou não possam vir a ter com a aquisição deste tipo de veículos, e é de facto muito importante que sejam esclarecidos antes mesmo de partirem para qualquer tipo de negócio, tenham a noção de exatamente daquilo que estão a fazer e das consequências que terão na sua fiscalidade das suas empresas. Exatamente, é precisamente por isso que estamos aqui a tentar fazer este vídeo, fazer esta rúbrica, que se correr bem, se calhar vamos fazer isto com bastante mais frequência. André, comecemos pelos híbridos. Sabemos que existem dois tipos de híbridos. Existem os híbridos plug-in, que têm a possibilidade de ser carregados, a possibilidade de se carregar a bateria numa tomada, e os híbridos simples, aqueles que recarregam as baterias sempre que desaceleramos, utilizando a inércia do automóvel. André, há aqui também esta dúvida, ambos têm benefícios fiscais? Sim, nomeadamente, no entanto, os híbridos plug-in são aqueles que acabam por fiscalmente terem uma maior compensação. É importante desde logo que saibam que eles têm, se cumprirem com algumas regras, desde logo na sua aquisição têm direito à dedução do IVA, e esses benefícios fiscais podem se estender às tributações autónomas, dependendo das características técnicas desses veículos, e esses benefícios podem ser de facto muito vantajosos. Okay. No que ao IVA diz respeito, os híbridos plug-in, que são de carregar na tomada normal, vamos falar assim em linguagem mais simples, e os híbridos que carregam com inércia, sempre que travamos o carro, ambos deduzem o IVA? Ambos podem deduzir IVA? Não, apenas os híbridos plug-in é que podem fazer a dedução do IVA na sua aquisição. Apenas os que são apenas aqueles que nós carregamos. Qualquer um deles, ou há aqui alguma regra? Não, há aqui de facto algumas regras, nomeadamente, ainda há pouco analisávamos, Paulo, a questão de 2021, as questões do orçamento. Portanto, o ideal é os veículos terem uma autonomia exclusivamente elétrica de 50 km, e se quisermos levar avante ainda mais alguns benefícios fiscais, é importante também que esses veículos também tenham consumos de CO2 abaixo dos 50 gramas por quilómetro, emissões de 50 gramas de CO2 oficiais. Portanto, e aí sim temos uma eficácia em termos fiscal maior quando conseguimos de facto ter um veículo que complemente essas duas características. As duas características que são ter 50 km de autonomia em 100% elétrico. Em 100% elétrico. E terem emissões de CO2 abaixo das 50 gramas, é isso? Sim, parece-me aqui também importante esclarecer, e porque a forma de medir esse tipo de quilómetros mudou no ano de 2018, importa aqui esclarecer que não perde um veículo os seus benefícios fiscais
por a norma ter mudado da norma NEDC Ou seja, pela se norma... puder vir aqui comprar um carro usado, por exemplo, de 2016 ou 2017, não tem que respeitar a norma atual. Exatamente. O veículo, portanto, tem que respeitar a norma quando foi... À data da matrícula. À data da matrícula original, E exatamente. quanto aos 100% elétricos, as regras são as mesmas? Por exemplo, deduzem o IVA independentemente do valor da aquisição ou existem aqui limites? Não, existem no 100% aqui, elétrico? Existem aqui limites para a dedução no 100% elétrico. Temos, de facto, limites, ou seja, o preço base do veículo tem que respeitar aqui alguns limites fiscais. Limites fiscais. Está muito em voga o renting, nós aqui na Take a Car vendemos até com bastante bem o produto do renting. Se ao invés de comprar uma empresa, um ENI, porque é desses que estamos a falar, porque esses é com esse tipo de clientes que surgem mais dúvidas, porque são eles que podem ou não ter benefícios fiscais. Se um ENI ou uma empresa fizer um renting, um aluguer operacional de viaturas, as regras são as mesmas, as deduções de IVA são as mesmas, a tributação autónoma aplica-se a mesma regra? As regras são as mesmas. A forma como o carro é adquirido para a empresa não interfere aqui na parte fiscal. O que importa é, de facto, as características do veículo, portanto, e aí é que se aplicam a fiscalidade do veículo. Mas o cálculo é feito sobre as rendas e não sobre o valor. Exatamente. Enquanto analisamos um produto que é comprado pela sua totalidade, logo pelo valor base, fazemos os cálculos logo pela sua totalidade. Quando é adquirido o valor em leasing, é de facto fracionado o cálculo fiscal. O cálculo é feito pela renda. Com toda esta oferta que já vem de alguns anos, naturalmente que o mercado de usados não fica indiferente e já começam a aparecer imensas unidades de viaturas híbridas, plug-in e elétricas à venda. André, imaginemos que eu tenho uma empresa e quero adquirir um híbrido plug-in com 3, 4 ou 5 anos, ou um 100% elétrico, daqueles que se enquadraram à data da matrícula, nestes benefícios fiscais de que estávamos a falar. Essas reduções de IVA e reduções de tributação autónoma de que falámos aplicam-se ao usado que a empresa está a comprar? Sim, aplicam. E de facto é aqui mesmo muito importante que as pessoas, de facto, que os consumidores que pretendam adquirir este tipo de veículos tenham exatamente este tipo de consciência e da diferenciação do que é, na hora de comprar um veículo, comprá-lo através de um stand ou comprá-lo através de um particular que não vai emitir fatura da venda do veículo. E aqui é que está a grande diferença. É de facto importante que o stand tenha adquirido esse veículo proveniente de uma empresa, portanto, e faturado e com IVA discriminado, e que posteriormente irá fazer com que a própria venda do veículo também seja na própria venda acompanhe, seja feita uma fatura, emitida uma fatura com IVA discriminado também. E aqui é que está a grande vantagem na compra deste tipo de veículos, ou seja, nós podemos comprar um veículo a um particular por um valor semelhante, mas depois vamos perder aqui... Ele acaba por ficar mais caro porque não ele acaba por ficar, fazer a dedução do IVA não iremos ficar, desde logo na compra não iremos conseguir fazer a dedução de IVA, e esta é que está aqui a grande diferença pelo facto de recorrermos a um stand. Eu desde já faço aqui um ponto de exclamação, de facto, o Paulo de facto é muito interessado nesta área e aquilo que eu venho percebendo, portanto, e pelas consultas que faz, pelo aquilo que lê em termos de fiscalidade e pela informação que eu tenho, faz esta diferenciação toda e está de facto, pelo que eu percebo, mais do que capaz de fazer aqui umas ótimas vendas, porque de facto tenta que os seus negócios tenham estas características. Tentamos, mas sabemos que tanto na fiscalidade como até na própria lei há sempre interpretações e pareceres diferentes, mas sim, na Take a Car preocupamos-nos muito com isso porque não queremos só vender automóveis, nós queremos aconselhar o cliente, queremos que o cliente fique satisfeito não só com o automóvel que está a comprar, mas também perceber que fez um bom negócio, e um bom negócio às vezes não é só o preço, é o preço e ser bem aconselhado e conseguir estas ditas vantagens. Sim, exatamente. Fiscais. Não vale a pena adquirirmos um veículo abaixo do valor de mercado e depois, a título empresarial, vamos perder o benefício fiscal e acaba por o negócio não ser um tão bom negócio como à primeira vista, exatamente, como parecia. Melhor do que isso, porque estamos aqui a falar em deduções de IVA, em tributações autónomas e aqui uma série Acho que o melhor mesmo é falarmos de casos concretos, casos em particular, e vou aproveitar para fazer aqui um bocadinho de publicidade aos automóveis que tenho aqui em Montra e com eles tentarmos chegar aqui, explicar melhor aos clientes. Por exemplo, eu tenho um BMW, um 530e, um híbrido plug-in, 2018, foi adquirido pela primeira vez por uma empresa, portanto essa empresa deduziu o IVA, e acho que é importante também aqui ressalvarmos isto, que é muitas vezes as pessoas ao comprarem, estão a comprar um elétrico ou um híbrido plug-in e dizem, eu vou deduzir o IVA todo. Ok, deduziram-no todo, mas não se podem esquecer que quando venderem o carro, têm que o faturar. Têm que o liquidar da mesma forma.
Okay? Vão ter que devolver IVA, ok? Exatamente. E essa equação tem que entrar nas contas dos ditos benefícios que estamos a falar. E muitas das vezes descurámos um bocadinho isso e acho que era importante ressalvarmos aqui esta situação. Falando então aqui deste automóvel em particular, é um BMW 530e híbrido plug-in 2018, portanto é de carregar na ficha, enquadra-se naqueles requisitos que falámos, portanto ele tem emissões de CO2 de 44 gramas, tivemos há um bocadinho antes aqui deste vídeo tivemos a confirmar isso, tem 44 gramas de emissões de CO2 e uma autonomia superior a 50 km ou anunciada de 50 km em modo 100% elétrica. Quando a Teccar o vender irá faturá-lo, como é óbvio, seja ele a particular ou seja ele a empresa. Se for uma empresa, André, que benefício é que esta empresa vai ter, se é que vai ter, ao comprar este carro usado? Vai ter, é exatamente isso que vínhamos aqui falando. Numa primeira fase, desde logo, terá direito à dedução 100% do IVA, 23%. Portanto, aqui ao valor da compra, pode o empresário considerar logo. E, obviamente, há bocado o Paulo falava exatamente isso, tem que considerar que na venda irá ter que fazer a liquidação, mas desde logo na compra consegue fazer a dedução a 100% do IVA. E depois, mais tarde, e porque este veículo cumpre exatamente com os requisitos, pode este veículo vir a beneficiar de uma taxa de tributações autónomas à taxa reduzida, ou seja, 50% daquilo que seria taxado pagar normalmente, ou seja, desde logo o veículo tem um custo inferior pela dedução do IVA e depois em sede IRC terá uma taxa de tributação reduzida porque cumpre com os requisitos. Ou seja, podemos até fazer aqui um cálculo, vamos imaginar até uma empresa que adquire um veículo por um dado valor, por 50 mil euros, desde logo tem direito à sua dedução, um valor aproximadamente de 40 mil euros. É isto, obviamente, que terá que somar as tributações, que num veículo normal que não cumpra com estes requisitos terá umas tributações de 35%, no caso deste veículo tem tributações de 17%. Sobre os custos que o veículo vier. Basicamente, se o cliente comprar um carro idêntico a diesel, mesmo assim, mesmo sendo este carro a gasolina, gastando mais 1 litro ou 2, porque por experiência própria, porque andei no carro, percebi que ele gasta mais 1 litro ou 2 do que um carro equivalente a diesel, mesmo assim, atrevemos a dizer que ficará mais barato. Sem dúvida. Ou seja, num carro que nós compramos a diesel, apenas lhe vamos sempre a crescer custos, desde logo não deduzimos o IVA e depois vamos-lhe acrescer as tributações, portanto, o valor da compra irá crescer no final das amortizações, enquanto um veículo híbrido é completamente diferente. Desde logo decrescemos o valor de compra porque fazemos a dedução e depois não lhe vamos acrescentar 35% ou outras taxas de tributação que venham a ser, mas sempre a taxa reduzida, ou seja, podemos estar a falar num carro, e aqui um pouco de cor e sem estar aqui a fazer contas, podemos estar a falar de uma diferença na casa entre os 12 a 15 mil euros de valor final do carro, o que me parece, lá está, por isso é que estamos cá a falar e que me parece todo importante este esclarecimento, porque de facto isto pode de facto pesar na hora da decisão. Na hora da compra, portanto, uma empresa ou um NI não tem que ter receio em comprar um híbrido plug-in ou um 100% elétrico usado, porque vai conseguir obter os mesmos benefícios fiscais como se ele fosse novo. A ter sempre em atenção, tal como a André disse, se comprarmos um carro a um particular não passa a fatura e aí perdemos logo a questão da dedução do IVA. Isto é muito importante que sim, sem dúvida nenhuma, faz claro. Toda a diferença. Faz toda a diferença. Muito bem. Temos aqui um outro automóvel também para venda que eu gostaria de falar nele em particular, porque aqui também se tem criado algumas questões, algumas divergências de opiniões, que é um Jeep Wrangler que está com 5 lugares, mas está homologado como ligeiro de mercadorias pick-up, ok? André, este carro, por ser é um ligeiro de mercadorias, não há dúvida nenhuma, está no DUA, deduz o IVA? Não deduz o IVA porque ele não cumpre com um dos requisitos que é a sua lotação no máximo com 3 lugares. Portanto, este carro, como disseste, é de facto um veículo de 5 lugares, perde aqui o direito à dedução do IVA. E na questão da tributação autónoma, como é que um automóvel como este Wrangler, que é um ligeiro de mercadorias, é tributado? Este veículo tem de facto o benefício pelas características que se traduzem no seu libreto. O facto de ser um veículo, ser considerado um veículo de mercadorias ligeiro, não é tributado em tributações autónomas em sede IRC.
Ok. Por ser um ligeiro mercadoria. Por ser um ligeiro e também temos a mercadoria. questão do IUC, que é muito mais em conta do que se ele fosse homologado. Exatamente, que também faz aqui uma diferença anual no momento de pagarmos o IUC, temos aqui um grande benefício também. Muito bem. Esperando que com esta partilha vos tenhamos ajudado e esclarecido na medida do possível, como é evidente, pareceres e opiniões, nomeadamente na área fiscal e na área jurídica, há sempre muitas e diferentes, e por isso mesmo até vos pedíamos que, caso tenham uma opinião diferente, se tivermos dito aqui algo que esteja menos correto que na caixa de comentários, deixem o vosso comentário, façam as vossas questões. Eu, em particular, a TKCAR, o André e também o meu gabinete de contabilidade, a quem infelizmente não pôde estar presente, que é a Conta Certa, estamos disponíveis para vos ajudar, mesmo que não venham a comprar o automóvel na TKCAR, embora eu gostasse muito que o fizessem, mesmo que não comprem um automóvel na TKCAR, consultem-nos, sentem-se um bocadinho connosco, coloquem-nos as vossas questões, teremos todo o gosto em ajudar, até porque com as vossas questões, com as dúvidas dos nossos clientes é que nós aprendemos e podemos vir a ajudar outras pessoas com outros clientes com dúvidas. André, muito obrigado por este bocadinho, acho que foi simpático, acho que conseguimos ajudar ou vamos tentar ajudar as pessoas. Eu espero que já sim. Sabes que vais ser bombardeado com uma série de questões, portanto prepara-te para... Eu espero que sim, e enquanto exerci a profissão de contabilista, sempre achei que este tipo de atitudes iria esclarecer, portanto vi muitos negócios serem feitos, bons e maus negócios, e de facto, se toda a gente tivesse recorrido a uma TKCAR ou um outro stand que tenha este tipo de esclarecimento, que tenha este tipo de informação, muitas das vezes... um negócio que parece bom, é verdade, facilmente mau, não é? Muito bem, exatamente, e aos contabilistas chegam muito maus negócios e de facto, aquilo que eu tenho a dizer, e não é pela amizade com o Paulo, é de facto, consultem a TKCAR, consultem o Paulo, que ele de facto está preparado para esclarecer-vos e saem daqui muito mais elucidados e que mesmo que não comprem cá, saem daqui muito mais preparados para aqui adquirir um veículo. André, muito obrigado. Obrigado, Paulo.